Vamos começar mais um estudo da nossa série Aconselhamento em Tempos de Crise. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a depressão. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como você cuida do seu corpo? Talvez você vai me responder, pastora, eu faço exercício físico, eu me alimento com comidas saudáveis, né? Eu faço exames periódicos, eu vou sempre ao médico, eu estou sempre me cuidando. E você está certíssimo, né? E existem hoje inúmeros sites na internet, existem hoje nutricionistas, médicos, todos muito preocupados com a saúde do nosso corpo, porque realmente é importante viver bem, realmente é importante ser saudável. A gente vai à academia, a gente caminha, a gente faz de tudo para se manter bem fisicamente, né? Mas a pergunta que eu realmente gostaria de fazer para você nesse dia é a seguinte: como você alimenta sua alma? Aí nós temos uma questão. Porque a nossa alma, diferente do nosso corpo, nós não escolhemos a alimentação. Nós não temos o controle do que a nossa alma se alimenta. Porque a nossa alma se alimenta do que está à nossa volta. E muitas vezes se alimenta de sentimentos e de situações que fogem ao nosso controle. E aí fica a pergunta: como lidar com a tristeza? Como lidar com os sentimentos que são consequência de tudo que está à nossa volta e que nós não temos o controle sobre isso? Nós somos de uma cultura que lida mal com a tristeza. Mas a tristeza, ela está presente na nossa vida. A tristeza, ela é até importante para o nosso processo de arrependimento, de quebrantamento. A tristeza é importante até mesmo no processo de empatia, que nós tanto falamos aqui nessa série, quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. A própria Bíblia nos ensina sobre tristeza, que nós devemos nos entristecer com aquilo que é verdadeiramente triste. Jesus se entristeceu. Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, em Lucas capítulo 19, diz que ali houve um lamento. Quando ele olhou para Jerusalém e disse: se vocês soubessem. Naquele momento o coração dele se entristeceu, porque talvez ele gostaria de ter tido uma outra visão, talvez ele gostaria, que as coisas acontecessem de outra forma, e alguma coisa ali estava fugindo, ao seu controle, e ele teria que passar e as pessoas teriam que viver. Jesus, quando entrou no Getsemane, a Bíblia fala que a alma dele estava numa tristeza mortal, ou em algumas versões profundamente triste. Então a gente percebe que Jesus passou por momentos de tristeza. Nós não podemos confundir tristeza, momentos de tristeza, com depressão. Em Romanos 12,15 diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus 5,4. Então a tristeza, ela vai fazer parte da nossa vida em algum momento. Nós vamos passar por momentos de tristeza, quer sejam eles curtos ou prolongados. Vai acontecer na nossa vida. Mas o que nós não podemos é achar que qualquer momento de tristeza, é confundir qualquer momento de tristeza com um processo de depressão. O que é depressão? A palavra depressão, ela vem de um contexto topográfico, Depressão quer dizer um buraco. Depressão quer dizer que algo saiu, algo se alterou. Já viu aquela placa depressão na pista quando a gente está viajando? Quer dizer que a gente precisa frear, diminuir a velocidade, porque vai vir um buraco à frente, vai vir uma alteração na estrada à frente. E depressão é isso, é uma alteração na nossa vida. Altera o nosso ânimo, altera o nosso humor, altera o nosso sono, altera o nosso apetite. Traz muitas consequências, para nós, altera o nosso ritmo de vida. Nós temos que ter cuidado com o estereótipo de como nós imaginamos o depressivo, para a gente não sair por aí diagnosticando pessoas, para a gente não sair por aí, dizendo que as pessoas são ou que elas não são. Existem profissionais para isso. Existem pessoas que ficam 5 anos na faculdade, 10 anos na faculdade para isso.
para tratar as pessoas que têm esse problema emocional. Não é verdade? O que nós cristãos podemos fazer? Nós podemos tentar nos informar para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Nunca diagnosticar, nunca apontar o dedo, né? Nunca dizer que é isso ou que é aquilo, mas pelo contrário, entender que uma tristeza, ela faz parte da vida das pessoas. Entender que nem toda pessoa que passa por depressão, ela tem o estereótipo que está no nosso imaginário, de uma pessoa triste, de uma pessoa isolada. Se você perceber, né, às vezes alguns testemunhos de familiares, de amigos, de pessoas que devido à depressão, em decorrência da depressão, culminaram no processo, no pior processo da depressão, que é o suicídio, você vai perceber que muitas vezes aquela pessoa não demonstrava, ela não se comportava como a gente imagina que um depressivo deveria se comportar. E quando a gente começar a pensar assim, a gente vai parar de julgar, a gente vai parar de tentar adivinhar e a gente vai começar a cuidar das pessoas, a entender as pessoas, a se colocar no lugar das pessoas, né? Entender que existem profissionais para isso, mas que nós podemos ajudar, que nós podemos estar ao lado, que nós podemos caminhar junto. E isso é muito importante para uma pessoa que passa por um momento assim, por um momento de tristeza, né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Afinal de contas, pastora, o que é depressão? Depressão seria uma possessão demoníaca? Depressão seria uma doença? Depressão seria um pecado não perdoado? Existe uma definição para depressão, que eu queria até ler com vocês, que diz assim: é uma doença psiquiátrica crônica, uma insatisfação patológica e não transitória, não passa, né, sozinho, associada a um sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, alteração de apetite, alteração do sono, pode ser provocada por disfunções bioquímicas do cérebro, por traumas, por drogas, por oscilações hormonais. Como a gente vê, não é tão fácil diagnosticar, nem tampouco é fácil o tratamento. Mas teria o cristão depressão? Será que vale a pena a gente ignorar essa situação? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos ali a humanidade dos homens de Deus, e a Bíblia me encanta. A Bíblia me encanta nesse sentido porque o Senhor não esconde. Ela é inspirada por Deus, ela é totalmente palavra de Deus, mas ela reflete totalmente a alma humana, a fragilidade humana, exatamente para a gente olhar para a Bíblia e para a gente se ver na Bíblia. Para a gente olhar para a Bíblia e a gente saber como Deus tratou as situações e como nós podemos tratar essas situações na nossa vida. Você não vai ver a palavra depressão na Bíblia, pois é uma palavra moderna, mas existem outras palavras que representam esse processo depressivo na vida e na história de muitos homens e mulheres de Deus na palavra, né? Nós podemos ver como Deus, ele tratou cada caso. Por exemplo, você vai ouvir a palavra você vai ler a palavra melancolia, tristeza na alma, angústias do inferno, vale. Nós vamos ver isso muitas vezes na palavra do Senhor. Isso tudo representa um processo de tristeza, um processo depressivo que aquele homem, aquela mulher estava passando por aquele momento. E nós podemos ver como Deus tratou isso e como nós podemos ajudar as pessoas. Primeiro eu quero falar de Elias. Você vai ler 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. E ali você vai perceber a situação, o contexto que Elias vivia. Vamos lá. Ele ficou deprimido devido a uma combinação de vários fatores. Não faltou motivo para Elias, né? Ele havia sido levantado profeta num tempo em que Israel vivia o auge da idolatria. Foi um tempo em que Israel estava vivendo, estava corrompida moralmente, socialmente, espiritualmente. Naquele ambiente de prostituição espiritual, Elias foi levantado e ali ele desafiou os profetas de Baal e o matou. Se você for ler lá em 1 Reis
18, 19, você vai ler a história quase toda de Elias ali. Ele desafiou os profetas de Baal e ele os matou, né? Só que em função disso, a esposa do rei Acabe, Jezabel, se enfureceu com Elias, o ameaçou de morte, começou a persegui-lo. E Elias então passou por um desequilíbrio emocional, ele não sabia o que fazer diante daquela situação e ele se desestabilizou. E ele precisou sair de cena, ele precisou fugir, ele precisou que algo acontecesse na vida dele. E os sintomas de Elias foi alteração no seu comportamento, ele se isolou, foi alteração no seu humor, ele passou por descontentamento, por desesperança, por desinteresse pela vida. Elias teve baixa autoestima, expressando o sentimento de culpa, de inutilidade. Elias teve alteração no seu sono, ele só queria dormir, né? Só queria ficar naquele processo como se estivesse fugindo do mundo. Elias teve inquietação, eram pensamentos repetidos na sua mente. Ela vai me matar, ela vai me encontrar. Olha, quando eu estou passando por isso, não está valendo a pena, eu preciso deixar de viver, né? Ele passou por solidão. Só eu resisti, só eu fiquei. E Elias precisou ser cuidado. Pessoas em processo de depressão precisam de cuidado, meus queridos. Pessoas em processo de depressão precisam de tratamento. Quer seja ele cristão ou não, nós estamos lidando aqui com um cristão em depressão e eu estou te falando de um profeta, eu estou te falando de um homem de Deus, de alguém que precisou parar tudo para cuidar da sua alma, para cuidar do seu coração, para cuidar dos seus sentimentos. E a maneira como Deus trata disso é linda. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Porque não há nada no nosso corpo que o Senhor não conheça. Não há nada no nosso corpo que passe desapercebido ao Senhor. Ele conhece as nossas emoções. Ele nos fez seres emocionais. Ele conhece as nossas fragilidades humanas. E ali Ele quer agir, e ali Ele quer trabalhar. Não existe nenhuma área da nossa vida que o Senhor não queira ou que o Senhor ignore. O Senhor nos conhece por inteiro. Esse é o Deus que nós servimos. Existem psicólogos, existem psiquiatras, existem médicos que você pode procurar, que você deve se tratar, porque é uma doença. Mas também existe um Deus criador, um Deus restaurador, um Deus que sustenta o nosso interior. E eu não vim aqui te encher de informações, porque existem sites, pessoas capacitadas que podem te falar muito bem sobre processos químicos, hormonais da depressão que existem, formas de tratamento que existem. Eu vim aqui para te dizer que a depressão é uma doença. Eu vim aqui para te dizer que o inimigo da nossa alma, ele se aproveita das nossas fragilidades emocionais, sim. Mas que a depressão não é uma possessão demoníaca, que a depressão não é falta de Deus, que a depressão não é falta de fé. A depressão é algo que qualquer homem e mulher de Deus podem passar, sim, e precisam de cuidado e precisam de tratamento. E o nosso Deus está aqui, Ele está aqui, Ele está aí, e Ele está disposto a cuidar de você. Assim como Ele cuidou de Elias. Abra o seu coração nesse momento, sabe? E é tremendo o que Deus fez na vida de Elias nesse tempo. Ele foi tratado pelo próprio Deus, né? Ele foi tratado pelo melhor psicólogo, pelo melhor psiquiatra de todos. Ele foi tratado pelo próprio Deus, né? E Deus se relaciona com seus filhos. Em nenhum momento Deus acusou Elias, mas ele atenciosamente, escuta o que a pastora está falando, atenciosamente escutou o desabafo angustiado e deprimido de Elias. E amorosamente, ele mostrou para Elias que existiam outras formas de ver aquilo que ele estava contando, outras formas de viver aquela situação à sua volta. Eu quero dizer para você, meu querido, não é o que você está vendo ou o que você está sentindo, seja fruto da sua imaginação. Muitas vezes nós estamos realmente vivendo, a tristeza realmente existe, a angústia realmente está ali, mas existem outras formas de ver, existem outras formas de pensar. E o que o Senhor fez com Elias foi mostrar para ele outra forma de ver, o que na psicologia a gente chama de psicoeducação.
coração. Foi isso que ele fez com Elias. Ele disse: Elias, você não está sozinho. Existem outros joelhos que não se renderam. Elias, você não precisa se isolar. Tem um mundo aí fora, outras possibilidades. Elias, ainda não acabou. Sabe, queridos, às vezes nós queremos dar um ponto final na nossa história porque imaginamos que o momento difícil que estamos passando é o último momento da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que não é o último momento. A depressão ela tem essa capacidade de tirar a nossa esperança e de tirar a nossa expectativa. Pessoas deprimidas acordam de manhã, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de viver. Às vezes levantam até com um sorriso no rosto e vão trabalhar, porque nem todos os processos depressivos, eles mexem com a nossa vida social. Mas não tem aquela vontade, não tem aquele prazer, não tem a satisfação. E o Senhor falava para Elias assim: olha só, não é o fim, existe esperança, existe expectativa para a sua vida. A obra que eu tenho para fazer ainda não terminou. Eu quero dizer para você, a última palavra é do Senhor. Não acabou. Renove a sua esperança, renove a sua fé, renove as suas forças no Senhor, que você vai passar por esse momento difícil, mas ele vai acabar. É só um momento, não é a sua vida, não é o ponto final, é um vale, é um pedaço do caminho, é uma alteração na estrada, é um buraco, mas que vai passar. Diminua a velocidade, se trate, cuide do seu coração, mas vai acabar. Não é o fim, é parte de um processo que o Senhor Jesus está inserido. Um processo onde o Senhor Jesus quer te mostrar o sobrenatural. Eu creio muito nisso. E Elias foi totalmente restaurado pelo Senhor. Ele saiu dali um outro homem, cheio de esperança, cheio de expectativa. E se você for ler o final da história, Deus superou em muito as expectativas de Elias, para a glória do nome dele, né? Um homem que não passou pela morte, um homem que foi levado aos céus pelo próprio Deus. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que vence a morte. Esse é o Deus que é maior do que a morte. Esse é o Deus de vida e o Deus de vida eterna. Ele mostrou para Elias que ele era o Deus da vida eterna. E o que Elias estava passando era só um pedaço. Era só um momento. Era só uma parte daquele caminho. Era só uma parte da estrada. Pastora, e se depressão não é um processo espiritual, o que a igreja tem com isso? O que a igreja pode fazer? A igreja pode caminhar junto. A igreja pode orar por cura. A igreja pode aconselhar. A igreja pode sustentar, dar as mãos. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos chamados para fazer diferença nessa terra. A igreja pode muito. A oração pode muito em seus efeitos. Porque não há enfermidade que o Senhor não possa curar. O Senhor nos restaura de fora para dentro e de dentro para fora. Não há depressão que resista ao poder de Deus. Vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, faça os exames que você precisa, mas não se esqueça que o Deus que você serve caminha contigo. Não se esqueça que o Deus Todo-Poderoso, seu Pai amoroso, Ele não te abandona, Ele não te julga, Ele te entende, Ele te abraça e Ele quer restaurar a sua existência. Você não foi feito para ser infeliz, você não foi feito para sofrer. Deus te fez para ser feliz, independente de qualquer situação. Deus te fez para ter prazer, Deus te fez para viver contente, independente de qualquer situação. Assim, os ciclos da nossa vida mudam, mas Deus permanece o mesmo em nós e através de nós. E com essa palavra eu quero terminar esse momento. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. Ele te sustenta e Ele te cura. Para a glória do nome dele. Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus.